tudo vai mudar. Programa de grandes reportagens. Entrevistas temáticas com várias pessoas. Sensacional esse tipo de programa que vocês estão fazendo. Mais interativa, mais banda larga. Parabéns pela imagem. Bem, vamos lá, meu filho. Porque isto é Intervenção. Estamos no ar com mais um Intervenção Web, uma extensão e um aquecimento do Intervenção TV. E você viu aí o clipe da Katy Perry, que fez o maior sucesso no Rock in Rio, e quem fez mais sucesso do que ela foi o professor de informática de Sorocaba, que ganhou um beijaço da cantora e virou uma celebridade, tanto que no dia seguinte nem conseguiu dar aula. Este é o preço dos 15 segundos de fama. E depois do Rock in Rio, ela fez um grande show em São Paulo, ao qual emocionou todo o público. Antes de começarmos o Intervenção Web, dá só uma olhada o que vem por aí. Às 5 horas de começar a guerra era uma cidade fantasma, não tinha ninguém na rua. Suborno, para conseguir quarto em hotel, a gente precisava subornar. A cair aqui no meio, eu via as pessoas todas com medo. A pior das possibilidades era ser ferido. Até que começou a guerra e virou caos. Na semana passada você viu a matéria sobre a ditadura militar no Brasil, a primeira parte, e hoje você verá a segunda e última parte dessa reportagem. Mas antes, quero mostrar para você a publicidade do regime militar de 1964, a campanha que ficou muito famosa. Agora vamos para a segunda parte da reportagem sobre a ditadura militar no Brasil. AI-5, censura, milagre econômico, movimento hippie e muito mais. Veja agora ditadura militar no Brasil. A primeira ideia dos militares era que eles tomavam poder. No Nordeste, como em todo o Brasil, de norte a sul, a Revolução Democrática vence. Tirava o Jango e o país se normalizaria e depois, em 65, teríamos eleições novamente. E não foi isso que aconteceu. O presidente da República irá prestar o compromisso da Constituição. Meu governo será um das leis, um das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. E a partir daí foram acabando todas as liberdades democráticas. Uma das primeiras ações da ditadura foi estabelecer o Serviço Nacional de Informação, o sistema nervoso central do Estado autoritário. E entramos numa ditadura feroz que só foi terminar em 1985. 11h20 na capital do país. O Brasil tem um novo presidente da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No período morre, antes de chegar ao término do governo dele, ele morre. E aí assume uma junta militar. O
muita gente tinha simpatia pelo regime militar, mas tinha uma visão equivocada, porque achava que era o regime militar que estava propiciando o pleno emprego, né? Uma situação de tranquilidade, de calmaria, tanto que nesse período a nossa dívida externa vai lá para cima. Eles injetaram muito dinheiro, muito dólar, muitos milhões, bilhões de dólares no Brasil. E dinheiro para os aparelhos de repressão ao movimento revolucionário, deram suporte teórico e material também. Então achavam que esse bem-estar se deu em função da presença dos militares, o que efetivamente não é verdade. A resistência à ditadura militar chegou às ruas em 1968. 100 mil pessoas, principalmente estudantes, fizeram manifestações no Rio. Nas ruas, campos, construções. Pode ser ouvido. Provocado por essa crescente oposição, o regime militar assumiu total poder ditatorial no final de 1968, com o infame AI-5. Os ideais do movimento de março de 1964, os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo, resolve editar o seguinte ato institucional. Artigo 1º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Artigo 2º. Poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Artigo 3º. Poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos. Ficam suspensas as garantias constitucionais. Veja bem como a hipocrisia humana não tem limites. Em nome da liberdade, se instaurou no Brasil um regime violentíssimo, de supressão das liberdades, de golpe contra as liberdades democráticas. Que esse AI-5 realmente, o Congresso é fechado, né? Todos são caçados, e aí se instaura realmente a grande ditadura a partir de 68. Quer dizer assim, uma grande parcela, as coisas estavam passando batidas. A ditadura, eles não estavam entendendo o que é aquilo. Não vai ser fome me acompanhar. Da história do Brasil, se articulam várias organizações contra o regime militar revolucionário. Isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Outro militar, outro general, que não era eleito pelo povo e que, felizmente, talvez para o Brasil, nós tivemos um momento até de grande crescimento econômico, né? Tivemos também a Copa de 1970, que foi que o Brasil ganhou. Nós tínhamos essa pequena euforia econômica e euforia no futebol, mas ao mesmo tempo tinha uma ditadura perseguindo todos os democratas, né? E as pessoas que falavam em acabar com a ditadura. Mas que mandava a Polícia Federal amanhã essa matéria para ver o que eles achavam. É terrível, né? Terrível, né? Uma mordaça, um cala-boca, uma camisa de força na sociedade. O governo também forte, mas se preparou o país para o começo de uma retomada democrática. O jovem americano, cabeça boa,
né? Falou, isso não é para mim, eu não quero isso, invadir outro país. Não é? E daí surge um movimento contra a guerra do Vietnã dentro dos Estados Unidos. O jovem passa a resistir, fala, não vou morrer no Vietnã. Tinha outra intenção, outra perspectiva. Eu não quero esse tipo de sociedade de consumo, onde vale só quem consome é importante, é vitorioso, e aquele que não consumir é um derrotado, um cidadão de segunda categoria, que não presta para nada. A mídia toda fala isso todo dia, é só a gente chegar em casa agora e ligar a televisão e outro canal, que não seja isso. E já veio também mais preparado ainda para entregar o governo, porque já não tinha mais jeito para o governo civil e talvez transformar o país numa democracia. Porque naquele momento a economia do Brasil vinha descendo a ladeira. Nós tínhamos um momento de uma inflação muito alta, muito desemprego, e você já via nas ruas, principalmente em São Paulo, as greves, entendeu? A luta dos trabalhadores por melhores salários. Você tem também a anistia. Então, com a anistia, nós tivemos a volta dos que foram exilados, as pessoas que foram punidas e tiveram que sair do país por causa da ditadura. Essas pessoas voltaram com o intuito de brigar pela democracia. Se candidata no colégio eleitoral, nessa época não existia o voto popular, era pelo colégio eleitoral, e ganha a eleição do candidato do regime militar. Quando Tancredo derrotou o candidato militar por esmagadora maioria no colégio eleitoral, o Brasil gritou de alegria. Os generais se foram e as expectativas eram altas. Só que, infelizmente, Tancredo não conseguiu, né? Ele falece. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Tancredo morreu antes de assumir a presidência. As imagens expressaram a angústia de toda a nação. Quem assume o governo é José Sarney, que era o vice-presidente eleito. A partir de 1985, você começa, felizmente, um período de democracia. O Intervenção termina por aqui. Voltamos na próxima semana aqui pelo YouTube e também pelo Vimeo. Deixe a sua sugestão ou crítica, por que não, aqui embaixo. Voltamos na semana que vem. Tchau!